Então, boa noite. Estamos gravando, né, falando aqui sobre osteologia e sistema esquelético. Então, hoje nós vamos começar a falar dos ossos. Nós temos no nosso corpo humano a nossa formação de cabeça, o tronco e os membros. Basicamente, a formação do corpo humano é essa daqui. Esses membros que estão na parte superior nós chamamos de quê? E estes membros que estão na parte inferior nós chamamos de quê? Esses daqui são os membros superiores. Esses daqui são os membros inferiores. Aí na região central aqui nós temos um tronco. Aqui nós temos a cabeça, né, e o crânio. E o que nós vamos fazer hoje é estudar um pouco dos ossos que formam o nosso corpo humano, né? Aqui eu fiz um desenho bem grosseiro para a gente se situar de uma forma geral. Mas quando nós falamos aqui de osteologia é o estudo dos ossos, né? E o esqueleto são formações ósseas intimamente ligadas e relacionadas que formam o arcabouço do corpo e desempenham várias funções. E os ossos são peças rígidas de número, coloração e formas variadas, né? Quais as funções principais do esqueleto, né? A gente viu aqui que essas formações ósseas estão intimamente ligadas e desempenham várias funções. Aí você se pergunta, mas que funções? Para que serve ou para que servem os nossos ossos? Para a proteção do coração, dos pulmões, do sistema nervoso. Ou seja, né, o nosso coração ele está protegido pela nossa caixa torácica, os nossos pulmões também. O nosso sistema nervoso ele está proibido, ele está protegido, perdão, pelo nosso crânio e também pela medula espinhal. Os ossos fazem a sustentação e a conformação do corpo, são local de armazenamento de íons e também formam um sistema de alavancas que os músculos conseguem movimentar. Então, nós temos aqui essa porção central, que nós chamamos aqui de esqueleto axial, e nós temos uma porção que forma o esqueleto apendicular. No meu desenho aqui que eu fiz, olha, essa porção central aqui seria o esqueleto axial e essa outra porção aqui que se conecta ao esqueleto axial, que é a porção central do nosso corpo, nós chamamos aqui de esqueleto apendicular, né? Porque ele está apenso, ele está conectado a essa porção mais central, né? Como se eu pegasse aqui esses membros, esse braço, e eu conectasse nessa porção mais central, peguei o outro braço, conectei, peguei uma perna, conectei, peguei a outra perna e também conectei aqui, formando toda essa estrutura óssea. Aí nós temos duas cinturas aqui, a cintura escapular e a cintura pélvica, e são essas duas cinturas que vão fazer a união entre o eixo axial e o que está apenso, né? Deixa eu fazer aqui trazer essa imagem para cá. Olha só, então o que que a gente está falando aqui? Todo mundo está vendo aí, gente, essa imagem, tá ok? Só me dê um retorno, se tá bom, tá claro. Sim, sim, professor. Perfeito. Então aqui nós temos, olha, essas cinturas, eu vou circular aqui essas cinturas, essa daqui e aqui, elas são pontos de conexão
entre os membros, ó, como eu falei, o membro vem e se conecta a essa cintura. Então a gente tem uma cintura aqui que é formada pela escápula e pela clavícula. A clavícula é esse osso que nós temos aqui na região anterior, né, que sai do externo. E aqui nós estamos vendo, olha, por trás, aqui eu estou vendo as costas aqui da pessoa, né, a região dorsal. E aqui nós temos, aqui a gente chama de pá, né, a pá aqui popularmente esse osso, mas o nome desse osso é escápula. Então, a escápula, que está na região posterior, se articula com a clavícula, que está na região anterior, na frente, clavícula na frente, escápula lá atrás, e esses dois ossos formam essa cintura em união aqui com a coluna torácica, as costelas, que nós chamamos cintura escapular. E aí os membros se acoplam aqui nessa cintura escapular. Membros superiores ou inferiores aqui, no caso os membros superiores é que vão se agregar à cintura escapular. Mas a gente tem aqui também uma outra cintura, olha, essa cintura aqui, ela é formada pelos ossos da pelve. São três ossos, né? Mas a gente chama de osso da pelve. Então, esses ossos se fundem, formam esse osso aqui, que é um osso da pelve. Esse osso da pelve se conecta com outro osso da pelve. Aqui tem uma regiãozinha aqui, uma cartilagem, que chama-se sínfise púbica, que corresponde à nossa região pubiana. Corresponde à região onde estão os pelos pubianos, na região genital do homem e da mulher. E aqui se conecta esse osso a esse outro osso aqui. E eles formam uma estrutura única, né? Quando a gente junta aqui os dois ossos da pelve, né, eles vão formar essa estrutura única, né, que nós chamamos de bacia ou mesmo de pelve, mas ela também forma isso que nós chamamos de cintura. Por que cintura? Porque ela dá uma volta, ela se conecta aqui no sacro e no cóccix e ela faz essa volta também. Essa cintura aqui nós chamamos, é a cintura da região da pelve. O nome dessa cintura é cintura pélvica. Então, essa cintura pélvica aqui ela vai receber as conexões dos membros superiores ou inferiores, dos membros inferiores aqui que vão se conectar a esta cintura, a cintura pélvica ou bacia, né? Como nós estamos chamando aqui. Então, quantas cinturas temos? Duas. Para que servem as cinturas? Para conectar o esqueleto axial, que é a porção central do nosso corpo, ao esqueleto apendicular, que são os nossos membros. Quem são elas? Cintura escapular, porque tem a escápula se juntando com a clavícula, e cintura pélvica, porque é formada aqui pelos ossos da pelve, né, que vão receber aqui o aporte dos membros inferiores. A qualquer momento, se não está ficando claro, se alguém tiver alguma pergunta, podem me interromper, gente, tá bom? No total, nós temos 206 ossos, né, no desenvolvimento completo. Aqui fala desse osso da pelve, né, que ele vai se unindo. Essas cores aqui representam as três porções desse osso, né, o ilho, o isquio e o pubis, né, que vai se conectar lá na região pubiana com o outro osso, formando essa estrutura que nós vimos agora há pouco. Na nutrição, os nossos ossos são extremamente vascularizados. Isso quer dizer que os nossos ossos têm grandes quantidades de vasos sanguíneos. Não sei se vocês conseguem visualizar aí, olha, o sangue
que está circulando dentro dos ossos. Você pode comprovar isso daqui também quando você for comer um pé de galinha cozida que não cozinhou por muito tempo. Você vai lá pegar o pé da galinha, você vai pegar a coxa e você vai ver que às vezes vai ter uma certa quantidade de sangue que pode ser proveniente dos ossos, né? Então nós temos uma circulação e os nossos ossos são material vivo, né? Tem uma artéria que penetra dentro dos ossos e é graças a essa circulação que os ossos conseguem se regenerar quando eles são fraturados. Aqui nós temos um osso aqui. Temos algumas articulações, né? O que é uma articulação? É uma junção de um osso com outro osso. Sempre que eu tenho um osso ligado a outro osso, no meio desses dois ossos vai ter uma estrutura e essa estrutura nós chamamos articulação. Então, o que é a articulação? É a conexão de um osso com outro. Eu tenho aqui o meu antebraço está conectado ao meu braço. Então, aqui nessa junção, eu tenho a articulação. Aqui eu vou ter uma articulação. Aqui eu tenho outra articulação. Aqui eu tenho outra articulação. E assim sucessivamente. Na cabeça, nós temos junções do tipo fibrosas, que juntam os ossos do crânio e também da face. Aí nós temos as junções, as articulações cartilaginosas. Nós temos cartilagem, né, que é um osso mais maleável, mais uma certa maciez, né, com uma certa flexibilidade, não é tão rígido quanto o osso. Então, também quando você vai comer o osso da galinha, você pode ir lá morder, né, aquela cartilagem, mastigar. O osso ele é mais duro um pouco. Você não vai conseguir, via de regra, mastigar o osso, a não ser que ele esteja muito bem cozido, né? Mas a cartilagem ela é mais molinha, ela é mais maleável, ela tem um certo poder de amortecimento. Então a gente tem a sínfise púbica, que é uma cartilagem, né, unindo aqui os ossos da pelve, nessa região pubiana que nós falamos. E nós temos cartilagem. Deixa eu ver aqui mais, que só mostra essas. Essa cartilagem aqui, gente, ela está na medula, na coluna vertebral, perdão. Então aqui nós temos a coluna vertebral, é formada por várias vértebras, e aqui nessa formação vertebral, para que aqui entre as vértebras eu tenho essas estruturas de cartilagem. Essas estruturas aqui, elas servem para fazer o amortecimento do contato entre uma vértebra e a outra vértebra. Se nós não tivéssemos essas cartilagens entre as vértebras, imaginem aí que o osso ia estar em contato direto com outro osso. Gente, osso é uma estrutura rígida. Então, se eu tenho um osso em contato direto com outro osso, quando eu começar a movimentar essas estruturas, o que pode acontecer com esses ossos? Eu tenho um osso em contato direto com outro osso. Vai começar a fraturar. Vocês concordam comigo? Que esse osso em contato com esse, na hora que eu movimentar, eles vão começar a ter um atrito, né? E eles vão começar a se desgastar. Então essas cartilagens aqui, elas têm a sua importância, né? Ligada aqui à proteção de algumas estruturas e ao amortecimento de impacto. E nós temos outra articulação que é do tipo sinovial, certo?
que é a articulação do tipo sinovial? São ossos articulados nos quais, né, vai ter um líquido que fica dentro de uma cápsula. Então, recapitulando, gente, estamos falando de articulações. O que é uma articulação? Toda vez que eu tenho um contato de um osso, toda vez que eu tenho contato de um osso com outro osso, eu tenho aqui uma articulação. Aí a gente está falando dos tipos. Existem articulações que o chamadas aqui de fibrosas, que unem os ossos da cabeça, e esses tipos de articulação não dão mobilidade. A gente tem uma articulação do tipo cartilaginosa. Nesse caso aqui são cartilagens que vão fazer essas conexões. E nós temos também a articulação do tipo sinovial. Então, a articulação sinovial, ela tem uma cápsula e dentro dessa cápsula nós temos um líquido, que é o líquido sinovial. Então, sempre que houver aqui uma conexão dentro desses dois ossos aqui, existe uma cápsula. Dentro dessa cápsula vai ter um líquido, que eu vou pintar aqui esse líquido de verde, por exemplo. Pintei aqui o líquido. Gente, observando aqui essa imagem bem grosseira, a gente imagina que se eu tenho esse líquido verde aqui, né? No nosso caso não é verde, ele é mais para transparente, né? Ou mais avermelhado, vermelho muito claro. Mas se eu tenho essa estrutura verde aqui, esse líquido, e eu tenho um osso e outro osso aqui, a gente pode pensar que quando esses ossos se movimentarem, eles não terão impacto direto um com o outro e isso preserva o osso. Então, esse tipo de articulação aqui, ele vai permitir que nós nos movimentemos. Por que é que eu consigo abrir o meu braço, fechar o meu braço, fazer flexões das mais diversas nas minhas mãos? Peguem aí as mãos de vocês, comecem a abrir e fechar as mãos de vocês. Comecem a flexionar o braço, né? Tudo isso é possível graças a esse tipo de articulação aqui do tipo sinovial, né? Uma articulação que tem uma cápsula articular. Então, aqui nós temos algumas membranas na conexão entre os ossos. Essas membranas vão se formar aqui de um lado e do outro, revestindo toda essa conexão entre os ossos. E aqui dentro nós temos um líquido chamado líquido sinovial. Então, quando acontece algum trauma, a gente falou de alguns tipos de lesão, né? Lesão do tipo entorse, a torção, ou uma luxação, ou alguma coisa do tipo, vai inchar aquele local, né? E um dos motivos pelos quais ocorre o inchaço, o edema na articulação, é exatamente porque esse líquido aqui ele costuma extravasar, né? E aí ele vai sair de dentro dessa cápsula na qual ele está guardado. Então, essa daqui é uma articulação. Como é que eu sei que a minha articulação é do tipo cápsula articular? Todos os pontos de ligação que você consegue movimentar. Eu consigo movimentar os meus dedos da mão, fazer movimentos de grande amplitude. Para isso, eu preciso desse tipo de articulação. E foi assim que nós fomos criados, fabricados. E é isso que nos possibilita uma grande movimentação. Tudo tranquilo até aqui, gente? Alguma pergunta? Sim ou não?
todo. Eita, Sim, Natália tinha... professor, tá tudo tranquilo. A Natália tinha pedido para entrar aqui, não sei quanto tempo faz. Agora que eu vi. Aí aqui nós temos a cartilagem hialina, ó, que é uma outra cartilagenzinha que vai ajudar também a amortecer, a diminuir esse impacto. Também aqui nas extremidades ósseas. Nós temos vários ligamentos, olha, então esses ligamentos são por dentro da cápsula, intracapsulares, são por fora, extracapsulares, temos ligamentos capsulares. Todos esses ligamentos vão conectar um osso ao outro osso, ó, ligamentos que vão fortalecer essa região aqui da articulação. Além dos ligamentos, a gente vai ter aqui outros ligamentos mais externos e no final das contas, essa articulação vai ter mais ou menos esse formato aqui, gente. Então, esse daqui é o formato da articulação. Vocês veem que ela está muito bem formada, muito bem protegida. O líquido que está aqui dentro vai fazer a lubrificação da articulação. Aqui nós temos um ponto de conexão do fêmur, da cabeça do fêmur, osso da coxa, com a região da pelve, né? Então, isso aqui está muito bem preso, muito bem colocado. E essas estruturas, esses ligamentos, eles vão limitar aquela amplitude de movimento que nós não podemos romper, certo? Considerações gerontológicas, né? Aí, quando questões ligadas ao envelhecimento, o que acontece? Nessas articulações, como é que é o nome dessa articulação aqui da coluna vertebral? O nome dessa articulação aqui, como é que é o nome desse osso aqui, gente? Isso daqui é uma vértebra. Então, aqui nós temos uma vértebra. E aqui tem um disco, uma juntura aqui, uma articulação que é do tipo cartilagem. Aqui eu tenho uma vértebra, aqui eu tenho outra vértebra. Esse daqui é o disco intervertebral. No idoso, esse disco começa a se desgastar. No idoso, esse disco começa a querer herniar. Então, o que pode acontecer aqui? Em alterações ligadas ao envelhecimento. Deixa eu apagar aqui, colocar para cá. No envelhecimento, o que pode acontecer? Um desgaste aqui do disco. Esse disco ele pode ficar mais desgastado. No envelhecimento, pode acontecer também uma herniação de esse disco aumentar, olha, aqui para essa região. De ele ficar, ele sair do lugar dele e ele se deslocar para cá. Isso daqui nós chamamos de hérnia. Hérnia é toda vez que uma estrutura sai do seu lugar, né, para ir para outro lugar. Então aqui nós temos uma hérnia de disco. Outra situação muito comum de acontecer também é ligada ao envelhecimento. Se ocorre aqui um grande desgaste desse disco, um osso vai tender a entrar em contato direto com outro osso. Olha, se o disco se desgastar muito, esses ossos não vão ter mais nenhum sistema de amortecimento entre eles, né? O que isso daqui pode repercutir? A pessoa pode ter uma redução na sua altura.
A pessoa tinha 1,65 m quando era jovem e ela pode envelhecer e diminuir a sua estatura? Pode. E na idade mais idosa ela pode vir a ter 1,61 m. Por que que esse fenômeno acontece? De ela pessoa diminuir, encolher, tanto por por esses desgastes de junturas ósseas, né, que podem ir se degenerando no decorrer da idade, então os problemas osteoarticulares podem surgir, como também alterações posturais, né? Esse próprio desgaste aqui, ele pode fazer alterações na postura, a pessoa tende a ficar mais corcunda. No caso aqui, esse desgaste, né, e o contato direto entre os ossos pode levar a fraturas. Fraturas aonde? Nas vértebras, nesses ossos aqui. Então, são fraturas vertebrais. Tudo isso alterações que podem acontecer associadas ao envelhecimento. Estou falando aqui somente da coluna vertebral. Cristiane, pode falar. Pronto. Não, professor, é porque eu tenho 3 hérnias de disco. Eu olhando Bem, aí, na L3, 4 e 5. Ai, perfeito. Jesus. Como você tem lidado com elas? É. Depois, eu tive uma primeira crise que eu passei 1 mês de cama, sentindo dor, né? E tomando remédio, injeção, tudo. Eu falei que não, tudo enquanto, tudo que ensinava eu fazia para passar a dor. Aí, graças a Deus, foi melhorando. Aí eu procuro não pegar peso, né? Eu tenho o maior cuidado. Eu Sim. fiquei, foi 1 mês, muita dor, viu? Cristiane tem quantos anos? Desculpa a pergunta, 40, mas 42. pronto, 42. A Cristiane muito jovem ainda, né? Ainda não. Então a gente vê que os problemas de saúde não precisa a pessoa chegar na idade idosa, não, né? Às vezes essas doenças vêm antes, mas aumenta muito o risco, né? No envelhecimento. A Cristiane já tem que se cuidar e começar a fazer um acompanhamento, né? Dessas herniações. Por que que dói, gente, essa hérnia? A cartilagem em si não dói. Por que que vai doer? Por que que causa dores essas hérnias? É devido ao atrito dos ossos, professor? É devido ao atrito, os ossos também aqui em um primeiro momento não, mas quem é que está passando aqui atrás, gente? Atrás dessa estrutura da coluna, ó. Quem é que vai passar bem aqui por trás? Em toda a região posterior aqui da nossa coluna, passa aqui por dentro a nossa medula espinhal. Lembram que nós falamos do sistema nervoso central? Nós falamos que o sistema nervoso central ele é formado pelo encéfalo, que está dentro do crânio, e pela medula espinhal. Essa medula espinhal, ela passa aqui por dentro, certo? Quando uma hérniazinha dessa desloca de lugar e vem mais para cá um pouco, essa hérnia, essa cartilagem passa a comprimir diretamente o sistema nervoso central, né? Então ela passa a comprimir os nervos. E aí isso daqui costuma doer bastante, né? Costuma causar um incômodo, é extremamente desconfortável, né? Aí tem os graus, né? Quanto mais vai herniando, né? Quanto maior a quantidade, aí tem que ter o acompanhamento. Alguns casos tem indicação cirúrgica, inclusive. Tudo isso com a finalidade de descomprimir, de parar, de aliviar a medula aqui, né, espinhal que está sendo comprimida.
Nós falamos que os ossos têm função de proteção, né? Então, quando a gente olha aqui para essa finalidade, deixa eu só adiantar aqui um pouco para a gente ver a medula direitinho aqui. Quando a gente fala dessa finalidade da medula, toda a medula espinhal vai passar aqui, ó, por dentro. Tá aqui eu tenho, tá aqui, essa imagem aqui tá melhor. Eu tenho aqui as vértebras, olha, o disco e a medula espinhal tá passando aqui, ó, o tecido nervoso. Então os nossos ossos, eles protegem essa estrutura que é muito importante. O nosso sistema nervoso da cabeça está dentro do crânio. E na medula espinhal, o nosso dorso, passa por dentro das vértebras. Então, essa cartilagem aqui, em um primeiro momento, ela não é para espremer esses nervos aqui. Mas essas alterações, às vezes, costumam causar, né, esse tipo de situação. Então, no idoso, essa cartilagem tende a se desgastar, certo? Aí vamos falar aqui desse outro tipo de articulação. Aqui a gente viu aqui, olha a coisa mais linda. A cápsula bem bonitinha, o líquidozinho maravilhoso, lubrificando, cartilagenzinha hialina bem aqui, ó. O que é que acontece no idoso? Os ossos vão perdendo em densidade. Esse líquido, ele costuma diminuir. Todos os líquidos do corpo, né, eles vão diminuindo com a idade. E esse daqui é só mais um. Então, uma grande quantidade desse líquido aqui vai diminuindo à medida que nós vamos envelhecendo. Se você pegar um bebezinho, ele é bem fofinho, né, porque ele tem muito líquido no organismo, né, proporcionalmente falando. Se você pegar um idoso, a gente já fica ali mais engelhado, mais ressecado. A gente aqui, eu, vocês, né, quem já está aí na fase dos 40 anos, as mãos já começam a ficar mais ressecadas, os pés. A mulherada começa a gostar de passar um creme nas mãos, um creme ali, um hidratante para colar. Por quê? Porque começa a ter um ressecamento maior, vai ficando a pele mais desidratada. E essa desidratação chega nas articulações. Gente, se esse líquido lubrifica e esse líquido começa a diminuir, o que é que pode acontecer com essa articulação? Nada? O líquido, Diminui, professor. sim. As articulações vão diminuindo. Se esse líquido diminui, logo a lubrificação vai diminuir, não é? Se o seu carro começa a faltar óleo lubrificante, está muito ressecado, o carro está muito velho e não tem óleo, as peças dele começam a roçar, começa a dar um reco-reco, né? De ferro no ferro, um ferro no outro. Ou se você passou muito tempo sem fazer manutenção na suspensão do veículo, alguma coisa nesse sentido, ele vai ficar lá, reco, reco, vai ficar batendo. Então, no nosso corpo acontece um processo parecido. Quando esse líquido diminui, essa região aqui vai começar a ter mais atrito desse osso com esse osso cada vez que você movimenta. Se um osso está batendo no outro osso, a gente vai ter um processo inflamatório, vai ter uma inflamação nos ossos, nesse osso e nesse osso. Essa inflamação, né, como todas as inflamações, vai causar alguns sintomas, vai causar dor, vai causar edema, o inchaço.
pela dor e pelo inchaço, vai ter uma maior dificuldade de movimentação. E esse conjunto de coisas aqui nós chamamos de artrite. E quando a artrite piora, nós chamamos de artrose. São diagnósticos médicos dados nas articulações por essas alterações aqui ligadas à diminuição do líquido, à diminuição das cartilagens, ao envelhecimento da articulação, que é característico e muito ligado ao envelhecimento, certo? A artrite e a artrose, gente, não tem somente causa do desgaste dessas estruturas. A artrite e a artrose pode ter causas autoimunes, pode ter causa autoimune é quando o nosso sistema imunológico começa a atacar essa região, começa a atacar essa articulação. Então, eu tenho causa autoimune, eu tenho também causa infecciosa, bactérias podem se alojar nessa região e também vão causar inflamação do edema, a mesma coisa. Então, artrite pode acontecer por outros motivos. Eu estou aqui falando com vocês, aqui nesse curso de cuidador de idoso, especificamente sobre o tipo de artrite que acontece motivado pelo desgaste dessas estruturas, certo? Então, todas essas articulações entre os ossos, elas vão sofrendo uma série de situações aqui ligadas ao envelhecimento, certo? Os ossos vão envelhecendo e as articulações também. Então aqui nós falamos aqui de 3 problemas, né? Eu quero que vocês tomem nota aí agora ou em um momento depois, quem está com papel e caneta, desses probleminhas, porque a gente ainda vai falar mais sobre eles, sobre artrite, artrose, sobre hérnia de disco, né? Que são 3 probleminhas aqui de saúde que surgem nas articulações e que têm ligação direta com o envelhecimento, certo? Alguma pergunta? Tá dando para entender até Eu aqui? tenho, eu tenho pergunta. Pode perguntar. Quando acontece de o líquido diminuir, assim como você falou do carro, né? O óleo do carro vai acabando. Assim como acontece no carro, da gente fazer a revisão e fazer a troca de óleo. Pode acontecer de a gente também fazer algo para reverter a situação ou não? Se pode, a gente ter que fazer também a revisão e a troca de óleo, né? Isso. Olha, pessoas que têm esse tipo de problema, né, algum tipo de inflamação, é como eu falei, né, a gente tem que fazer um acompanhamento com o profissional médico. Existem alguns tratamentos, né, desde fisioterapia, tratamentos medicamentosos, e existe uma injeção que se administra aqui dentro, com com algumas substâncias, né? Ou com um líquido lubrificante, e aí seria, como ela fez essa analogia, né? Não vou dizer a troca de óleo, porque não é uma troca, né? Mas esse líquido pode ser acrescentado aqui, né? O procedimento com injeção, para que quando ele esteja em pequena quantidade, ele aumente e volte a lubrificar. E aí a pessoa que está tendo problema de pouco líquido na articulação, ela vai experimentar uma melhora do quadro, ela vai ter mais conforto, vai diminuir a dor, vai melhorar a lubrificação. Pode ser administrado esse líquido lubrificante, pode ser administrado também uma injeção de corticoides.
Os corticoides são medicações, nós falamos sobre as medicações na aula passada, anti-inflamatórias. Então eu tenho nessa região uma inflamação, eu posso administrar também com uma injeção aqui no local, na articulação, né? Quem faz isso daqui é o médico, traumatologista, o ortopedista. Ele também pode administrar esses corticoides. Para quem está com processo inflamatório, esse medicamento vai ocasionar uma diminuição da inflamação e a pessoa também experimenta uma melhora. E pode ser as duas coisas associadas. Então, tem pessoas que de tempos em tempos administram sim líquido aqui nessa cápsula articular e obtém melhora com esse tipo de tratamento. É um tratamento hoje vastamente utilizado, né? Então, respondendo à tua pergunta, sim, né, tem esse acompanhamento e dentro do acompanhamento pode ser necessário administrar mais líquido nessa região. Tá bom? Deu para entender? Deu sim. Obrigada. Não sei se alguém aqui já fez esse procedimento, gente. Algum de vocês já precisou administrar esse líquido ou administrar o corticoide? Tem um corticoide que é bem Eu não. famoso, né? Que é uma injeção de betametasona, que é a famosa beta-30. Né? Vocês já devem ter ouvido falar sobre ela, né? Que o pessoal administra, só que essa é usada pela via intramuscular, né? Mas ela é um corticoide que é muito usado em problemas articulares, em inflamações articulares, né? E na aula passada, na aula presencial, nós falamos que quando a pessoa toma uma injeção pela via intramuscular, né, rapidamente ela é disponibilizada na circulação sanguínea. Então isso vai ter um efeito aí em todo o corpo, inclusive nas articulações. Então, de um modo geral, gente, quando essa cápsula recebe essa proteção, recebe os ligamentos, fecha toda a cápsula, ela fica assim, ó, bem bonitinha. Nossas cápsulas articulares estão assim lindas, maravilhosas. Enquanto ninguém faz uma desgraça aqui, tem um trauma, cai, luxa, torce, ou quando a gente envelhece, né? Elas ficam aqui e promovem a nossa movimentação. Então, mas temos essas estruturas aqui muito importantes de união dos ossos. Aqui no material, nesse material, tem uma parte aqui de nomenclatura dos ossos do corpo humano, né? A gente tem os ossos da cabeça. Não vou cobrar de vocês todos os nomes, né? Nome a nome, né? Mas a gente vai passar aqui por eles para entendimento do corpo humano. Temos os aqui da região do tórax, temos a coluna vertebral. Então a gente vai ver o entendimento dela aqui e os ossos do membro superior e do membro inferior. A gente tem um total de 206 ossos, mas não é difícil a gente entender os nomes deles, né, e o funcionamento do nosso sistema esquelético. Né? Há uma lógica aqui. Né? Eu tenho uma cintura aqui que recebe o membro superior, eu tenho uma outra cintura aqui que recebe o membro inferior. Então, se a gente estudar um pouquinho, a gente consegue pegar os nomes de todos os ossos do corpo humano. Aí tem aqui os ossos da cabeça, né? A gente tem o crânio e tem a face, né? Os ossos do crânio. Um frontal, dois parietais, dois temporais, occipital, esfenoide e etimoide, que são os ossos de base de crânio. Eu vou logo mostrá-los aqui, né, na peça que fica melhor. Então, esse osso aqui que está em azul é o frontal e mostra-nos a região, né, região da nossa testa aqui, frontal. Esses ossos que formam as maçãs do rosto são o osso zigomático. Então, a gente tem aqui ossos zigomáticos. A gente tem aqui o que contém os dentes superiores maxilar.
Aqui inferiormente a mandíbula, recebe os dentes inferiores. A gente tem o septo nasal, que é formado pelo etimoide, as conchas nasais, um osso lacrimal, o osso nasal. O osso nasal ele está aqui formando essa estrutura mais superior, né? Você consegue palpá-lo. Se você pegar igual essa mãozinha aqui, ó, pegar aí no seu nariz, nessa região, você vai sentir o seu osso nasal. Mas aqui para baixo, cadê o resto do osso? O restante aqui do nosso nariz é formado por cartilagens. Se você está aí pegando no seu nariz, se você mobilizar aqui de um lado para o outro, você vai ver que ele é bem móvel, né? Enquanto que essa base aqui ela é óssea, né? Quando a gente diz que uma pessoa quebrou o nariz, ela quebrou essa porção óssea, né? O restante aqui são estruturas mais maleáveis, né? Estruturas cartilaginosas. Aí tem outros ossos aqui nas regiões laterais, né? Os parietais de um lado e do outro lado, temporais, e na região posterior, o osso occipital. Depois vocês deem uma passada para irem olhando, né, os ossos aqui. Eu sei que algumas pessoas daqui já fizeram outros cursos da saúde, já fizeram técnico de enfermagem, já devem estar familiarizados com esses ossos. Quem não está, né, você pode usar, ou mesmo quem está também, se quiser relembrar esse conteúdo. No tórax, aqui nós temos uma caixa osteocartilaginosa. O nosso tórax é formado por ossos e cartilagens. Tem os principais órgãos da respiração e circulação e cobre parte dos órgãos abdominais. Na face dorsal temos 12 vértebras torácicas. Isso aqui eu vou deixar para vocês lerem esse texto. E nós vamos seguir aqui já para as imagens também, que fica mais fácil de eu falar. Pronto, então aqui nós temos o tórax na vista anterior. Anterior é a vista de frente, é como se eu estivesse olhando para você e você está de frente para mim. Então eu tenho aqui esse osso aqui que é o externo. Ligado ao externo, aí eu tenho as costelas. Quantas costelas eu tenho? 24 costelas. Aos pares. Então eu tenho uma para cá, para a minha esquerda, outra para esse outro lado. Ou seja, aqui eu tenho uma e aqui eu tenho duas. Se eu tenho duas, eu tenho um par. Primeiro par de costelas, segundo par de costelas, terceiro par de costelas, quatro e por aí vai até o 12º par de costelas. Então, se eu for perguntar, né, quantas costelas nós temos? 24 costelas ou 12 pares de costelas. Por que pares? Porque vai uma para um lado e a outra para o outro. Aonde é que as costelas se conectam? No osso chamado externo, que está aqui anterior ao nosso coração. Entre a costela e o externo, eu tenho algum elo de conexão? Sim. As cartilagens. Oi? As cartilagens. As cartilagens, perfeito. Então eu tenho as cartilagens costais, que conectam as costelas ao externo. Então essas cartilagens aqui, elas vão nos dar uma maior flexibilidade dessa região. Eu imagino assim que Deus, quando ele foi nos fabricar, né, quando ele foi formar o homem e a mulher, ele pensou assim, rapaz, quando esse cara parar o coração aqui, para alguém poder fazer aqui uma compressão torácica, vai quebrar essas costelas. Então eu vou botar bem aqui umas cartilagens para dar mais maleabilidade aqui a essa região, né? Para que elas possam aqui. Então o nosso corpo ele tem várias coisas aqui, objeto de perfeição, né?
Assim fomos criados, fabricados, né, com essas cartilagens aqui. Temos 7 vértebras, né, 7 pares que se ligam diretamente ao externo, dizemos que elas são verdadeiras. Temos 3 pares, né, que se conectam aqui, olha, não diretamente ao externo, mas se conectam à cartilagem de cima. São ditas costelas falsas. E temos outras 2 pares aqui que não se ligam a nada e são ditas costelas flutuantes, certo? Então são 12 pares de costelas. Tudo bem até aqui? Alguma pergunta? Aqui eu estou vendo a vista anterior. Estou vendo de frente. O que que eu vou fazer agora? Vou girar, ó, de costa para ver lá para trás. Girei. Vista posterior. Na região posterior, aí nós temos aqui a cintura, ó, que nós falamos lá no começo dessa aula, formada pela clavícula e pela escápula, cintura escapular. E na região posterior, os 12 pares de costelas de um lado e do outro lado se conectam às vértebras. Então, nós temos 12 pares de costelas. Cada costela vem, olha, e se conecta a uma vértebra. Se nós temos 12 pares de costelas e cada uma se conecta a uma vértebra, quantas vértebras nós temos nessa região? Alguém pode responder? Ninguém, nós temos 12 vértebras. Estamos falando aqui das vértebras da região torácica, né? Então nós temos aqui, se a gente for contar, olha, contar aqui uma, tá aqui duas, tá aqui 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e aqui 12, certo? Então a gente tem aqui um total de 12 vértebras na região torácica, que é o osso externo, né, que é esse que recebe a conexão anterior, que o osso da pelve, né, nós já falamos também sobre ele lá atrás. E aqui nós temos a coluna vertebral. Nós acabamos de falar que a coluna vertebral ela tem 12 vértebras torácicas. Além das 12 vértebras torácicas, né, as vértebras torácicas constituem aí a nossa região do tórax. Então, se eu pegar aqui, deixa eu levar aqui para cá. Se eu pegar aqui as regiões, pergunto de vocês, né? Como é que é o nome dessa primeira região da nossa coluna vertebral? É a região... Como? Cervical. Cervical, perfeito. Então, eu tenho na região cervical, a região cervical corresponde aí ao meu pescoço. E eu tenho um total aqui, olha, de 7 vértebras na região cervical. Nessa segunda região que está em azul é exatamente as vértebras da região do tórax. Região torácica. Aqui é torácica com C, tá? Muita gente costuma chamar torácica com X, né? Essa escrita
ela é inadequada, certo? Então, essa região torácica, vértebras torácicas, e elas correspondem, né, como o próprio nome já diz, à região do tórax, onde estão os pulmões, onde estão o coração. E aqui nós temos 12 vértebras nessa região e cada vértebra recebe um par de costelas. A outra região que nós temos abaixo da torácica é a região lombar, que forma a coluna lombar, na qual nós temos quantas vértebras? 5 vértebras. E aí, gente, cada vértebra dessa, né, é um osso. Aqui eu tenho um total de 7, aqui eu tenho 12, aqui eu tenho 5, e aqui embaixo eu tenho mais 2 ossos que estão fundidos, que é o sacro e que é o cóccix. Esses ossos são vértebras também, mas elas se fundiram formando um osso único. Então, como é que é o nome desses ossos, gente? A região cervical, cervical começa com que letra? Com a letra C. A primeira vértebra da região cervical se chama C1. E a segunda vértebra da região cervical se chama como? C2. E a terceira? C3. E por aí vai embora. Agora eu vou fazer uma pergunta difícil para vocês. Na região torácica começa com a letra T. Como é o nome da primeira vértebra da região torácica? T1. Para ficar mais difícil, eu vou perguntar da segunda, como é? T2. Esse T é maiúsculo, tá, gente? Eu estou colocando aqui, saiu minúsculo, mas... T3 até a T12. Estão vendo como é fácil o nome dos ossos? E a região lombar? Lombar começa com que letra? Com L. Como é o nome das vértebras? L1, L2, L3, até a L5. Então você pode acontecer alguma lesão e você dizer assim: ah, eu fraturei a vértebra. Qual delas? Porque você vai ter aqui um total aí, né? Vai ter mais de 20 vértebras, né? Então, foi a L3. É aqui que eu tive uma fratura ou uma lesão ou um trauma, alguma coisa aconteceu. Não, foi lá na região cervical. Costuma ser mais grave, né? Lesões nessa região, na região cervical. Então, sei lá, foi na C6 ou foi na C7 que aconteceu alguma lesão, alguma fratura, algum trauma, né? Então, ou foi nessas duas, foi C6 e C7, ou é uma hérnia entre C6 e C7, né? A colega que falou aqui das hérnias, né? Ela trouxe aqui, não lembro mais qual era, mas ela falou exatamente quais eram as vértebras que ela tinha essa herniação, né? Então a gente pode identificar aqui essas vértebras. Então temos essas regiões aqui, né? Cervical, torácica, lombar, sacro e cóccix. E isso forma aqui as curvaturas, né? Que são normais, essas curvaturas, mas que elas podem se intensificar, formando desvios de curvatura mais acentuados do que o normal, né? Formando aí a lordose, a cifose, né? Que são problemas de coluna
no qual essas curvaturas se acentuam mais, né? E também tende a se acentuar nos idosos. E nós temos aqui, né, nos planos, esse deslocamento da coluna no plano lateral, que é a famosa escoliose, né? Então, quando essa curvatura se intensifica nesse plano, a gente chama de cifose ou lordose, né? Quando essa curvatura fica mais intensificada. Quando é para o lado que a coluna vai, ó, essa curvatura lateral, aí é o que nós chamamos de escoliose, certo? Isso aqui costuma vir na juventude, né? Mas essas curvaturas com o envelhecimento também tendem a piorar. E aí as funções dela de proteção da medula espinhal, essas partes textuais aqui eu vou pedir que vocês leiam, deem uma olhada no material de vocês. Aqui fala do disco intervertebral, né, que está entre vértebras. Temos um disco. Aqui esse forame, esse furo da vértebra por onde passa por dentro dela a medula espinhal. E a medula espinhal atravessa, né, esse forame, esse buraco aqui, né, por onde ela passa e fica muito bem protegida. Aí aqui no material de vocês fala de cada uma das vértebras também, que em casa vocês tirem um tempo para dar uma olhada, para estudar, certo? Esse material aqui sobre as vértebras. Diante do nosso horário aqui, gente, eu vou deixar essa parte dos membros para a nossa próxima aula. Nós vamos interromper por aqui. Alguma dúvida até aqui? Alguma pergunta? Não, professor. Tudo ok. Nenhuma? Deixa eu interromper aqui a gravação.